Olá, como estão, pessoal? Todos bem? Então, hoje nós vamos começar mais uma aula de língua inglesa. Hoje nós vamos fazer, pessoal, na nossa aula, a parte do Study Time, tá? Do Study Time. Então, páginas 18, 19 e 20. E também faremos a introdução da unidade 5, tudo bem? Então, o que é interessante a gente pensar aqui? Por que eu decidi resolver exercícios junto com vocês? Muito simples. Para a gente ver como é que o inglês ele aparece aí nos mais diversos vestibulares que vocês vão fazer. Esse ano é um ano muito importante para vocês do primeiro ano. Vocês começam, né, a estudar, a se preparar para o PSC, para o CIS, né? Já tem esses dois importantes processos seletivos esse ano, que dão ingresso, né, ao EA e ao FAM, e também o Enem, vocês já começam a se preparar. E aí nós precisamos perceber, pessoal, como é que a língua inglesa ela aparece nesses processos seletivos. Porque a gente tem uma diferença. O Enem tem uma pegada, o CIS e o PSC eles já têm uma outra pegada. Tudo bem? Então, são as últimas questões aí do nosso livro, né, da unidade 4, que a gente tem o Study Time. Começa na página 22 e vai até a... Perdão, começa na página 18, questão 22 até a questão 35, tudo bem? Então, juntos, a gente vai fazer, eu vou comentar algumas questões com vocês, e aí a gente vai vendo, tá bom? Como é que vai o nosso desempenho. Então, qual é a ideia desse primeiro momento da nossa aula hoje? Juntos nós lemos as perguntas, tá? E aí, após a leitura das perguntas, a gente discute, né, o que pode acontecer ali naquela pergunta, uma pergunta que talvez tenha mais dúvidas, e aí em seguida a gente passa para a próxima e assim a gente vai seguindo. O ideal é fazer, a gente lê a pergunta, você responde, aí depois você vê o nosso comentário, se você acertou ou não, tudo bem? Então vamos lá, vou só habilitar aqui, nesse primeiro momentinho, a caneta, né, para que eu possa digitar junto com vocês e aí a gente ir fazendo. Então vamos lá. Então a gente começa aqui com essa. Qual é a pergunta que antecede a resposta Yes, I did? Então aqui é uma de passado, né? Uma questão de passado. Então qual é a pergunta que antecede a resposta Yes, I did? Bom, então aqui nós já precisamos entender, pessoal, uma questão, tá? Nós temos, ó, Yes, I did. É essa aqui a informação que a gente já precisa ter em mente, tá? Por ser Yes, I did, significa dizer, tá, que a pergunta ela vai precisar automaticamente do mesmo, tá? Perceba, ela vai precisar do mesmo verbo auxiliar. Então, quais são as opções que nós temos aí? Uma opção que começa com o did, uma opção que começa com o will, uma opção que começa com o didn't, uma opção que começa com have e a letra E, né, que a gente tem you didn't. Bom, então de início a gente já exclui a letra E. Por quê? Porque isso aqui já é uma resposta. Então, se é uma resposta, eu não posso ter um you didn't, tá? Então a gente fica aí com as outras opções. Bom, aí que vem o pulo do gato. Qual é o pulo do gato, pessoal? Presta bem atenção. Começa com did. Então a gente tem que ficar em dúvida entre a A e a C, né? Só que o que acontece? Yes, I did. Olha o I aqui. Então a pergunta não pode ter he. Tem que ser a letra A. Did you buy a new book? Então a resposta correta dessa primeira é A, da questão 22, tudo bem? Se você respondeu A, você acertou, congratulations. Se você respondeu algo diferente, né? Então, opa, temos um problema aqui, tá? Revisa aí. Vamos lá para a 23 agora. Qual é o passado dos verbos spend, live e know? Opa, então aqui é uma questão de verbos no passado. Dica, esses três verbos, eles são irregulares. Então, a gente já vai excluir aí de cara a letra A, a letra C e a letra E. Por quê? Por serem verbos irregulares, nós não utilizamos o ED neles. Eles têm a forma que é completamente diferente.
Tudo bem? Então, por ter a forma completamente diferente, já tira esses 3 aí. Então, a gente fica entre a letra B e a letra D. Ah, teacher, mas tu me disseste que ele é irregular, né? E o live, aqui na segunda opção, na letra D, ele está lived. Lived, né? Não consigo nem pronunciar, na verdade. Então, também já tira. Só nos resta a letra B de bola. Então, marcamos a B aqui. Legal. A 24 é uma questão de cálculo, né? Então, a gente vai ler as opções e, dependendo das opções, a gente tem uma determinada resposta. Então, a da 24, né? Last, o que ela pede? Não apresentam erros quanto à conjugação dos verbos no passado às frases. Então, são as frases que estão escritas certinho. Bom, a primeira, a gente já tem um errinho aqui. Por quê? Por causa do verbo eaten, tá? Esse aqui é sim uma forma do verbo no passado, tá? Que é o verbo, ele está no passado particípio. Porém, a gente precisaria de um outro verbo aqui para que ele ficasse desse jeito. Logo, aqui, tá bom? A resposta correta, essa aqui está errada. Então, não pode, não computamos essa aqui. Where did they go na segunda? Opa, a segunda sim. Então, a segunda eu vou passar o marca-texto. E aí a gente vai marcar bem aqui, porque a segunda vai. A 4. She taught me the subjects I didn't know. She taught me the subjects I didn't know. Também tá certa, né? Então, beleza, certinha. Ou seja, a gente marca também. Então, a 2 e a 4 aí estão certas, né? E a 8, ela diz assim: He didn't sold his car last week, né? Essa aí tá errada, tá? Porque se tem o didn't, o verbo principal fica sell, né? Lembra a regra, a secretária entra, patrão descansa. Ou seja, essa aqui está incorreta. Então, o númerozinho que vocês vão colocar aí nesse quadradinho é 6. Tudo bem, pessoal? Então, agora eu vou baixar um pouquinho aqui a página. Vamos dar uma roladinha aqui na página. Limpar o quadro. E aí, agora a gente vai fazer a questão 25. Bom, na questão 25, nós temos o quê? Nós temos uma questão do Instituto Federal Sergipano, né? Que é o IFAM de Sergipe, vamos colocar assim. Né? E aí ele traz justamente que os verbos destacados abaixo estão conjugados no passado simples. Opa! Então, passado simples já liga a chavezinha que nós vamos ter verbos regulares e irregulares. Legal. Então, observe as alternativas e assinale a opção em que a sequência dos verbos corresponde à sua forma normal. Forma normal é o que a gente também chama de base form. Tudo bem? Então, nós temos aí o march, grow, become. March, grew, become. March, grown, become. Marched, grow, become. Bom, legal é que o become a gente tem aí como sendo certo, né? Então, a gente não pode trabalhar com o become. O que vai nos dar, né, aí a forma é o grow, grew, né, e o marched. Então, vamos lá. Então, o que seria correto afirmar aqui? Bom, por exclusão, a gente já pode tirar a letra B. Porque, né, o verbo grew, ele é a forma passada de outro verbo aí que tem. Que pode ser grown ou pode ser grow, tá? A mesma coisa vai acontecer com o marched. Marched é regular, então a gente já sabe que se acrescentou ED, a gente exclui aí a letra D. Né? Então, a gente fica aqui com a letra A e a letra C, né? Só que aqui está estranho. Grown, não. Também não fica legal, né? Está errado. Então, a opção correta é a letra A, tá? Então, a forma correta do marched, né? A forma base é o march. A forma correta do grew, a forma base do grew é o grow. E a forma base do became é become. Tudo bem? Então, essa aí seria a resposta da questão 25, pessoal. Tá? O que acontece agora? Agora a gente vai ver uma questão,
tá? Que é estilo Mackenzie. Então, é como eu costumo falar. A Mackenzie, né, só para dar um perfil aí para vocês, ela é uma universidade particular do estado de São Paulo, tá? É a Universidade Presbiteriana Mackenzie. É uma universidade também ali nível, né, um nível excelente, é uma das universidades tops de São Paulo, tá? Então ela é muito boa, de verdade. E olha como é que ela traz aí a questão pra gente. Assinale a alternativa que corretamente preenche as lacunas 1, 2 e 3 das frases a seguir. Então a gente tem aí He me a favor 2 months ago. Opa, 2 months ago, lembra que ago é passado. Legal. They, blá, 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 an attempt to escape. I, blá, 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 an important decision last night. Então aqui nós temos 3 frasezinhas, né? E cada uma delas aí a gente tem que colocar um verbo. Qual seria o verbo? Então a gente vai usar o verbo do e o verbo make, basicamente, né? Ou seja, fazer, né? Só que a gente tem uma diferença, tá? No do e no fazer. Perdão, no do e no make, tá? O do a gente usa mais quando não é algo tão palpável, tá? Quando é algo mais físico, a gente usa o make, quando a gente tem envolvimento ali com preparar, não sei o que, tá? Ou quando a gente também fala de decisões e tudo mais, né? Então, o que acontece? Dito isso, né? Então, já sabe que a primeira, ó, favor. Favor é algo que eu consigo tocar, né? Eu vou preparar, é algo que eu vou fazer, ou é algo que eu... Perdão, é algo que eu vou fazer, mas é algo que eu vou preparar? Não, né? Favor, a gente vai usar o verbo favor, né? Favor, a palavra favor, ela pede o do, tá? Então já sabe aí que a gente vai usar o do na primeira, tá? Então ficamos entre a letra A e a letra C. A segunda, they an attempt to escape. Então é como se ele estivesse ali bolado, preparado, né? Uma forma de escapar. Então nesse caso a gente usa o verbo make. Claro, aqui eu estou falando para vocês os verbos, mas aí a gente já está pondo conjugado, né? Então seria did e made na segunda. E a terceira, an important decision last night. Então, eu tomei, né? A gente falaria, eu tomei uma decisão importante. E esse tomar, né? Em inglês a gente também fala fazer e usa o make, tá? Então, a resposta correta seria a letra A. Beleza? Então, se você marcou a letra A, você acertou. Tudo bem? A 27 vai seguir nessa também, nessa ideia, né? E aí a 27 a gente já começa com uma frase negativa. Lembra, estamos falando de verbos no passado. Se são verbos no passado, o auxiliar também vai para a negativa. Se o auxiliar vai para a negativa, então a gente, de início, já exclui aí letra A, letra D, letra A e letra D. Por quê? Porque nós estamos falando de verbo de passado. E passado é didn't. Então a gente fica com a B, com a C e com a E. A segunda é o verbo read, né? O verbo read no passado, ele vai escrever igual e vai pronunciar diferente. Então a gente vai ficar com o read, né? Então qual a gente já exclui aí? A B e a C. Então ficamos entre ficamos com a letra entre D, entre E, só com a letra E, né? Ficamos só com a letra E, tá? Que seria a resposta correta. Então, pessoal, olha que legal. Nós temos aí algumas atividades, né, que nos mostram que usando algumas estratégias, a gente consegue responder, tá bom? Então, muito importante a gente ter esse conhecimento, né? Precisa devorar uma lista de verbos irregulares? Não. Mas, por exemplo, é interessante saber que o verbo read, ele escreve igual, né? E aí, no passado e no presente, a gente escreve igual. A diferença é que a pronúncia dele, a forma como a gente fala.
Enquanto no presente eu falo read, no passado eu falo red, que nem a cor vermelha. Tudo bem? Então até aqui tudo bem, né? Agora a gente vai fazer a questão 28, tá? Na questão 28, o que acontece? Nós temos aí, ó, choose the option that shows the verb forms that correctly fill in the blanks. Então, como a gente tem aí, né, aquela que encaixa perfeitamente aqui, que vai fill in the blanks, que vai colocar nesse espaço, né? Então, é um texto sobre o Joyce, né, sobre o James Joyce. E aí, olha o que é interessante. A gente já começa aqui tendo os verbinhos, né? Então, o que vai acontecer? O texto está falando da biografia do James Joyce, então é passado, né? Então, a gente precisa já pesquisar aí o passado do to be, o passado do get e o passado do write. E aí, a gente já vai prestar atenção na primeira informação. O passado do to be são dois, não é? A gente tem o was e a gente tem o were. Como é que eu vou saber qual é que vai usar aqui? Pela palavrinha que vem antes da lacuna. He. He. Se aqui é he, então qual é o que eu vou colocar? É o was. Então, se vai ser o was, eu já fico aí com as opções A, C e D, né? Aí agora a gente vai para o segundo espaço, que é o verbo get. O get no passado, se você pegar qualquer listinha de verbos irregulares, você vai perceber que é got. Então, onde eu tenho was e onde eu tenho got é apenas na letra C. Então, já marcamos de novo outra aí, ó. Apenas com o segundo verbo. E isso vai corroborar aqui no terceiro. É wrote e o remark é remarked. Então, rapidinho aí a gente resolveu mais uma, né? Então é importante, dá uma olhada, revisita sempre uma lista de verbos irregulares. Professor, não tem, onde é que eu encontro? Na internet, basta digitar list of irregular verbs ou lista de verbos irregulares. E aí você vai achar uma lista e aí você tem essa lista ali com você rapidinho sempre para que você possa dar uma olhadinha, tudo bem? Até aqui tudo bem, não é, pessoal? Então, vamos agora para a página 19, tá? Então, terminamos aqui a primeira parte, a página 18. E agora a gente vai na página 19, começando já com uma questão da Unicentro, né? Que é um texto gigantesco. E agora? Como é que vai ser? A gente vai ler esse texto? Bom, a gente pode ler esse texto se a gente tiver tempo suficiente na prova para ler, né? Ou então, a gente pode fazer uma técnica chamada skimming e outra chamada scanning, né? Então, eu passo uma olhada rápida pelo texto, né? Vejo do que eles estão falando. Ó. Então, tem a palavra earth, que é terra, nature, né? Billion, earth. Então, alguma coisa e aqui eu tenho, olha, essa imagem. O que parece essa imagem? A lua, né? Então, tá aqui ó, a palavra lua, moon. Então, eu começo a procurar e começo a prever do que vai acontecer, né? O que esse texto vai falar. Então, olha aí o que a gente tem. About Earth's second moon, it's correct to say. Então, o texto ele vai falar justamente sobre a segunda lua da Terra. It may have been destroyed after having hit the bigger moon. Então, vamos ver se esse trecho ele é verdadeiro, se ele se encontra dentro do texto. Como é que eu vou fazer isso, professor? Eu volto no texto e procuro palavras que sejam sinônimos de destroy, por exemplo. Collision, né? Uma colisão. Pode ser uma palavra, né? Se a gente colide, se algo colide, é destruído. Então, dá para ser. Realmente. Então, vamos procurar a palavra collision. Nature, speed... Speed of the collision may explain the build-up of highlands on the rarely seen part of the moon. Então, a gente tem aqui a palavra collision. Eu vou mudar a cor aqui do marca-texto, só para que nós façamos, certas marcações aqui no textinho. Então, ó, the collision may explain, né? Então, legal. Vamos ver se a gente acha de novo. Was struck, aqui, ó. The Earth was struck by a Mars-like planet. Ok, então aqui que a Terra foi, né, chocada e colidida, né, por um planeta do tamanho do Marte. But instead of the smash producing enough debris for one moon.
né? Então, quando esse planeta bateu na Terra, desprendeu um pedaço da Terra que criou a Lua, né? Opa! Aqui, ó. This small second moon became stuck in a gravitational tug of war between the Earth and its much larger sister. Ah, legal. Então, ó, after a million of years in this position, the new moon was drawn into a collision at a speed of less than 3 km per second. Então, ela pegou ali uma colisão, ela colidiu a uma velocidade de menos de 3 km por segundo. Então, a primeira é verdadeira? É. Ela pode ter sido, né? Houve a probabilidade aí dela ser destruída por uma colisão, né? E aí, essa colisão, né? Ela foi com a Lua atual, no caso, tá? Ela ocorreu numa velocidade relativamente lenta? É, né? Ó, 3 km por segundo, menos de 3 km por segundo. Pô, a gente está falando do planeta, a gente está falando do espaço. 3 km por segundo não é nada lá, né, gente? Então, verdadeira também. Então, T e T aqui. It used to be fixed between the Earth and the bigger moon. É, a gente leu aqui, ó, né, que ela estava numa guerra. Que ela ficou, cadê? É, aqui, ó. Tug of war. Então, ela estava numa briga, né? Between the Earth and its much larger sister. Então, realmente, né? Verdadeira também. Ou seja, ela estava ali no meio, né? Tava aqui ela, Terra de um lado, a Lua do outro, ela estava ali sendo puxada pela gravidade uma e da outra, né? Tava nessa guerra, nessa luta, vamos dizer assim. Então, com isso, a gente pode concluir que essa aqui também é verdadeira, tá bom? E a próxima, it didn't seem to be affected by the force of gravity. Não, a gente viu que ela foi, então é falsa, né? Então, a única opção que a gente tem aí, 3 verdadeiras e uma falsa, se eu não estou enganado, é a letra D. Então, se você marcou aí D, você acertou. Tá bom? Gente, depois a gente tem aqui, ó, 2 questões da Mackenzie ainda, né? Que é a 31 e a 32, tá bom? Que é justamente aqui de acordo com esse textozinho que nós temos aqui, tá? E aí, olha que legal. Então, aqui a gente percebeu que é muito gramática, né? E aqui uma questão de superlativo também, tá bom? Então, a resposta é: in the sentences below, the expressions in bold are examples of. Então, elas são exemplos de superlativos, tudo bem? E aí, aqui, a questão 31 e 32, a gente teria que responder de acordo com essa quote, né? Do William Wordsworth, ok? E aí é justamente isso, né? Então, vocês dão uma lidinha e tentem responder, tá bom? E percebam, tanto a Mackenzie quanto a Unicentro, elas têm uma tendência, não é? A um pouco de gramática. Perguntas em inglês, respostas em inglês, né? Porém, como a gente vai ver agora aqui na página 20, as questões Enem, né? Olha que interessante. As questões Enem, pessoal, o Enem ele já tem um perfil um pouco diferente, tá? O que o Enem vai fazer? Ele traz sim na prova de inglês uma questão, uma tirinha, um texto em inglês. Porém, tanto a pergunta quanto as opções são em português, tudo bem? Então, olha aí como a gente tem. A gente tem aqui o poema I Too, né? Que é um poema escrito pelo Langston Hughes, ok? Um poeta americano, né? E aí, ó, Langston Hughes foi um poeta negro americano que viveu no século XX e escreveu I Too em 1932. No poema, a personagem descreve uma prática racista que provoca nela um sentimento de coragem, vergonha, compreensão, superioridade ou resignação. Vamos ver aqui então, ó. I am the darker brother, they send me to eat in the kitchen when company comes, but I laugh and I eat well and grow strong. Tomorrow I'll be at the table when company comes. No bottles, eat in the kitchen then. Besides, they'll see how beautiful I am and be ashamed, né?
Então, ó, legal. Então, eles dirão, né? Quão linda eu sou, quão bonita eu sou. E ficarão envergonhados. Então, é interessante porque esse poema aqui, pessoal, ele vai trazer pra gente justamente a questão da coragem pela superação. Então, o poema ele fala justamente de superação. Tudo bem? Aqui, ó, besides. Então, ele mostra uma controvérsia aqui, uma contraposição de ideias. Tudo bem? Bom, e aí eu vou fazer essa aqui da J.K. Rowling também, né? E aí a 34 eu quero que vocês tentem fazer sozinhos, tá bom? Então, a da J.K. Rowling é interessante porque a gente não precisa novamente ler o texto para entender. O título do texto já nos dá uma informação muito importante. J.K. Rowling to pen first novel for adults. Opa! Então ela tá para escrever ali, né, o primeiro livro para adultos. Olha as opções que o texto dá pra gente. Opa, peraí. Aqui, pronto. Então, ó, J.K. Rowling tornou-se famosa por seus livros sobre o bruxo Harry Potter e suas aventuras adaptados para o cinema. Esse texto, que aborda a trajetória da escritora britânica, tem por objetivo informar a famosa série será adaptada para o público adulto? Olha aqui. Bem logo na segunda linha do texto. Very different from the Harry Potter books she is famous for. Então, muito diferente. Olha, uma palavra cognata, né? Então, algo que é muito diferente. Ou seja, já exclui essa letra A. Divulgar a publicação de romance inteiramente para adultos? Talvez. Vamos segurar essa aí. Promover que a nova editora irá publicar os próximos livros de J.K. Rowling? Não. Informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever para adultos? Sim, né? Então, ó, announced plans to publish her first novel. Então, exatamente, né? É a letra D, ou seja, ela vai informar que ela agora pretende escrever livros para adultos. Tudo bem, gente? Então, olha que interessante aí, né? Não necessariamente, como eu falei, o perfil das provas do Enem ele é mais texto, né? Tem o texto em inglês, que assusta a gente às vezes, mas toda a informação está em português, tá bom? Isso que é bem interessante. Legal. Tentem responder em casa, né, as questões que nós não fizemos juntos aqui, principalmente essa questão Enem aqui também, tá? Que a gente vê um pouco sobre variação linguística, né? Então isso aí é bem interessante, tá? Deem uma olhadinha, vejam o que vocês acham e tudo mais. Bom? E aí manda depois para mim para eu também dar uma olhada na resposta de vocês. Perfeito? Legal. E aí agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a unidade 5, The Big Screen, né? Então, enquanto no primeiro a gente falou de literatura, aqui a gente vai falar de cinema. Olha que legal, né? Então, e um tem muito a ver com o outro, né? A gente pode perceber isso aí, eu acho fantástico. A literatura é um mundo fantástico, bem como o cinema, né? Um universo aí bem interessante. Então a gente já começa aqui, ó. If it can be written or taught, it can be filmed. Isso aqui foi o Stanley Kubrick que falou, né? E aí o que a gente vai falar um pouquinho aqui, ó. The Art of Telling Stories. Então o que eu quero que vocês façam? A gente vai fazer uma cronologia aqui, tá? Da página 22 e 23, né? Nós temos aqui um grupo de informações, ó. Percebam, tá? Nós temos aqui um grupo de informações, né? Estão vendo aqui os textozinhos? E eu quero que vocês tentem colocar, né? Enumerar a ordem que isso aconteceu. Então prestem atenção nas datas, né? Prestem atenção em todas as informações que nós temos aqui. Eu vou dizer para vocês o primeiro. O número 1 é esse aqui, que é o dos cavalinhos. Tá? Então, esse aqui, ó, é o número 1. Ai, meu Deus. Vou tentar digitar 1 agora aqui. Esse aqui é o number 1, tá bom? Esse aqui é o primeiro. São 11. Os outros eu deixo com vocês, tá bom, pessoal? E aí vocês vejam, leiam as informações, né? São bastante curiosidades. Afinal, lembra que esse ano o cinema está fazendo 125 anos, né? Então isso também é muito interessante, tá? E aí a gente também vai falar um pouco sobre cult. O que são filmes cult, pessoal? Vocês sabem? Vocês têm uma ideia? O que seria algo cult? São aqueles clássicos, né? Como é o caso aqui, ó, do Tubarão, né? Que é o Jaws.
Então aquele filme famoso do tubarão, do ataque do tubarão, tudo mais, né? Ele é um filme que ficou um clássico, então todo cinéfilo, né, deve assistir esse filme, tá bom? E aí, então é uma das informações aí que a gente tem. Já trouxe um pouquinho para vocês o que seria, né, um cult, algo que é cult, tá bom, gente? Bom, pessoal, então eu quero que vocês respondam essas atividades. Eu fiquei muito feliz pela nossa aula de hoje, né? Foi bem produtiva, mostrei um pouquinho para vocês também técnicas para resolução de provas, né, de questões de múltipla escolha. Não é simplesmente chutar, tá? A gente tem uma técnica também para resolver. E é isso. Muito obrigado pela presença de vocês hoje e a gente se vê na próxima aula, pessoal. Até quinta que vem. Tchau, tchau.